Vamos refletir juntos sobre o Diário de Santa Faustina. Hoje os números 130 ao 132. Somos um só coração. No número 130, Santa Faustina nos diz assim, cito: "Mas, apesar de tudo, comecei a desleixar-me um pouco, não prestava atenção às inspirações interiores, procurando ficar distraída." Olha só, nós muitas vezes temos a preocupação de que nos distraímos na oração. Agora, Santa Faustina estava buscando ficar distraída. Mas por quê? Pois vamos continuar a leitura. "Mas, apesar da algazarra e da distração, eu percebia o que estava acontecendo na minha alma. A palavra de Deus é eloquente e nada a pode sufocar. Comecei a evitar o encontro com o Senhor na minha própria alma, porque não queria ser vítima de ilusões. No entanto, o Senhor parecia perseguir-me com os seus dons e realmente eu experimentava ora dor, ora alegria." Não menciono aqui as diversas visões e graças que Deus me concedeu nestes momentos, porque tenho anotado isso em outra parte. Quando falo em outra parte, é que ela obedeceu ao seu diretor espiritual, o Beato Miguel, que pediu para que ela escrevesse o diário. Só que ela teve um momento por uma tentação do maligno, que se apresentou para ela como um anjo, e ela queimou com uma falsa humildade, dizendo: "Não, eu não vou contar isso aqui", e queimou. E depois o padre Miguel, que hoje é Beato Miguel, ele estava viajando na Terra Santa, quando ele voltou, ficou sabendo e disse: "Não, volte a escrever". Então, o Diário de Santa Faustina não tem assim uma cronologia, às vezes vai, às vezes volta no tempo, nas suas lembranças, e algumas coisas se perderam, porque aquilo que ela já tinha anotado se queimou. Muito bem, mas dito isso, por que ela buscava as distrações? Porque, como a gente viu nas reflexões anteriores, ela sofreu perseguição também pelas suas irmãs na congregação, também com as superioras, que achavam que ela era histérica, que estava tendo visões. Ela, apesar de sentir aquilo muito forte e não ter dúvidas, ela começou, por causa de tudo isso, dizer: será que não é uma ilusão do demônio? Será que isso realmente é verdade? Então, ela sentia a presença de Deus, que pedia para ela, que buscava levar ela a viver a sua vocação, a vocação que eu digo, a missão de divulgar a misericórdia. E aqui eu abro um parênteses e logo vou fechá-lo, pelo seguinte: quando você que sente não só o desejo, mas esse chamado de divulgar a misericórdia, divulgar o quadro, a pintura de Jesus misericordioso, e de repente alguém da própria igreja diga: "Olha, você é louca, não faça isso, imagina", continue, porque é uma obra de Deus. Não deixe de divulgar a misericórdia de Jesus, não deixe de divulgar essa devoção que foi dada como um tesouro para Santa Faustina, e Santa Faustina entregou para a igreja. E o Papa São João Paulo II, que aqui temos atrás um quadro dele, ele, vamos dizer assim, ele carimbou, ele selou, ele disse: "Isso realmente vem de Deus, isso é obra de Deus". Por isso, a devoção à Divina Misericórdia, de acordo com Santa Faustina, é um tesouro da igreja, é, como nos diz Jesus no Diário de Santa Faustina, uma tábua de salvação, é restabelecer a nossa confiança em Jesus Cristo.
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se fez homem para a nossa salvação. Essa misericórdia, esse é aproximar-se de Jesus. Então, se você ouvir, inclusive de alguém da igreja, que diga, não faça isso, siga, porque não é igreja, é alguém que participa da igreja, porque a igreja, movida pelo Espírito Santo, em união no seu princípio de unidade, que é o Papa, já nos disse que essa devoção é correta. E essa devoção foi querida por Jesus para a nossa salvação, para restabelecer, e repito, a nossa confiança. Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Então, não temer. E com isso eu fecho esse parênteses e comento aquilo que estava acontecendo com Santa Faustina. Ela realmente buscava se distrair porque ela sentia esse Jesus que falava, que aparecia para ela e ela queria ficar distraída. Nós buscamos estar concentrados na oração e quando a gente se distrai, e não são poucas vezes, a gente, me distraí de novo. Santa Faustina não, queria as distrações e não conseguia se distrair. Olha só a diferença. Então, por quê? Porque ela disse, estava naquilo e então não queria, como dizendo assim para Jesus, olha, não. E Jesus, olha, sim, eu quero, né? Eu quero que você divulgue. Não tenhas medo, vamos. E nisso também, no 131, ela desejava ter um diretor espiritual, inclusive no 132, e ela vai ter, o Padre Miguel, falando dos confessores, que mesmo uma confissão, se o padre, ele não é um padre santo, mas na confissão, aquilo que ele fala, o Espírito Santo conduz ele. Mesmo se, como dizia aqui, até mesmo um confessor que não aceitava as visões dela, mas acabava dando conselhos que eram movidos pelo Espírito Santo. Olha só no 132. Olha o que o confessor disse para ela. Saiba, irmã, que se Deus exige que a irmã realize tais coisas, não se deve opor. Deus quer, por vezes, ser glorificado justamente dessa maneira. Fique tranquila, pois se Deus começou, Deus terminará. Mas recomendo-lhe fidelidade a Deus e humildade. E uma vez mais, humildade. Então, importância da humildade e reconhecer que é Deus quem faz. E na nossa fraqueza que se mostra a força de Deus. Então, muita humildade. E também saber que se Deus começou, Ele vai terminar. Então também, se você se sente chamada na igreja por uma missão, não tenhas medo, que se vem de Deus, apesar das dificuldades, apesar que os outros vão pisar em cima de você, apesar que vão querer puxar o teu tapete, apesar das calúnias e defamações, não tenhas medo, Deus está contigo. E se Ele começou, se é inspiração de Deus, Deus vai levar. Esse barco, Deus vai levar a um bom porto, a chegar ao porto seguro. Não ter medo. Pois bem, Santa Faustina mais tarde vai se encontrar com o seu diretor espiritual, com o Padre Miguel, e ela sempre rezou para ter esse diretor espiritual, então também a gente deve rezar para encontrar essa pessoa que possa nos conduzir no caminho da santidade, nos conduzir a fazer a vontade de Deus. E saber também que podemos ter, sim, dificuldades em saber se realmente aquilo que sentimos no coração, aquilo que está acontecendo, se é ou não é a vontade de Deus, nesse processo de discernimento. Mas devemos ter boas intenções, buscar agradar a Deus e Deus vai se revelar, Deus vai nos conduzir. Não precisamos ter medo, mesmo que demore um bom tempo. Aqui Santa Faustina buscava se distrair, buscava fazer outras coisas, fugia da oração, porque na oração sentia esse compromisso e ela estava... Até que no momento ela diz, não,
É vontade de Deus, vamos seguir. Então, quando a gente tem e recebe uma missão, realmente pedir auxílio, nos colocar com muita humildade diante de Deus e também saber que se Ele está iniciando essa obra através de nós, ou essa missão, ou essa inspiração, Ele vai levar ao porto seguro. Ele vai terminar esta obra. Por isso é importante a fidelidade. A fidelidade é estar com Deus, não querer fazer, né, com a nossa própria cabeça. E rezar. Por isso que não adianta fugir de Deus. Né? Fugir de Deus. Não. Tem aquele salmo que diz, mesmo que eu vá nos abismos, aonde eu vou me esconder de Deus? Não tem como se esconder de Deus. Não é verdade? Se subo numa montanha ou se vou num vale, eu vou encontrar Deus. Então, não ter medo de Deus, porque se Ele nos pede alguma coisa, Ele vai nos dar forças para a conclusão dessa obra. Ele vai nos conduzir. Ou se não for nós que vamos concluir, alguém vai concluir. Às vezes temos que iniciar. Como dizia o padre Tronca, quem começa periga terminar. Se não começamos, nunca vamos terminar. Então, se Deus nos chama para começar, não tenhamos medo, mas fidelidade e compromissos com o Senhor. Somos um só coração, unidos ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, unidos na comunhão dos santos, junto com Santa Faustina, com São João Paulo II, com todos os santos que também recebiam missões, também recebiam inspirações e que foram fiéis e com muita humildade souberam também aguentar as dificuldades, porque se estamos com Deus, não devemos temer nada. E não vamos fugir de Deus, porque Deus está sempre do nosso lado. Então, às vezes, também pode acontecer que Deus nos pede alguma coisa e a gente, por causa da nossa comodidade, que não é o caso de Santa Faustina, certo? Quem lê o diário sabe que ela entrou nessa crise, é normal. Mas como? Será que sim? Será que não? Até as superioras estão dizendo que eu sou louca. Não, isso é uma outra coisa. Mas, pegando para nós, não é verdade? Para nós, muitas vezes Deus nos pede, olha, faça isso. Dedique mais tempo para a oração, olha, dedique mais tempo nesse apostolado, ajude os seus irmãos e a gente foge, a gente busca se distrair, porque Deus vai tocando no nosso coração, né, no nosso entendimento e vai lá martelando, né, e a gente quer fugir porque a gente não quer se comprometer. Vamos nos comprometer com Deus. Então, se você sente uma inspiração, se você sente um chamado de se dedicar mais para a igreja, ou o chamado da vocação sacerdotal, ou da consagração, como freira, como consagrada, como consagrado, também se você sente um chamado maior de se dedicar à sua comunidade, de fazer algum apostolado, de ajudar, de repente Deus te coloca no coração, olha aquela pessoa que está sofrendo, vai lá ajudá-la. Que não sejamos aqueles que começamos a se distrair, inclusive a deixar de rezar ou de fazer alguma coisa para não ouvir mais esse chamado de Deus. Vamos ser generosos com Deus e vamos também, uma hora que iniciamos, ser fiéis e saber que se Deus nos chamou, primeiro, seremos felizes se realizamos essa missão, porque Deus sabe aquilo que nos torna felizes. E segundo, ser fiéis e saber que é Deus quem faz. Ah, mas eu me sinto pequeno, me sinto pequena. Isso não é humildade. Isso muitas vezes pode ser preguiça ou querer sair, né? Querer não fazer a vontade de Deus. A humildade é dizer, realmente, eu não sou capaz, mas Deus sim. Então eu vou me unir com Ele. E se eu estou com Ele, então eu não vou temer nada. Absolutamente nada. É como
aquela piada, eu não sou muito bom de contar piadas, mas é como aquela piada que tem a formiguinha, estava em cima do elefante, sabe o elefante? E foi bem na orelha do elefante, o elefante tem aquelas orelhonas assim, bem assim, se agarrou, uma formiguinha se agarrou no elefante, e de repente o elefante começou a correr e a correr, imagina, atrás dele, naquele campo, atrás assim é todo aquele pó, né? Aquela poeira, levantando poeira, aí a formiguinha que estava presa na orelha do elefante, assim, olhou para trás, viu toda aquela poeira e disse para o elefante, assim, no ouvidinho do elefante: olha, seu elefante, olha para trás e veja a poeira que nós estamos levantando. Quem estava levantando era o elefante, né? Então nós somos essa formiguinha que, se estamos com Jesus, vamos levantar poeira sim, vamos fazer maravilhas, milagres vão acontecer. Estamos unidos num só coração com Jesus, somos essa formiguinha que está unida lá, segurando no Sagrado Coração e que olha para trás e diz: Jesus, olha quantas coisas estamos fazendo. Que assim seja. Fiquem com Deus.